Quinta-feira, dia da gente falar das estreias do cinema. E a Flavinha Guerra, que já tá ao vivo com a gente pelo rádio, pelas imagens do YouTube, maravilhosa, com cores rosa, laranja, vermelho, iluminada, vai começar trazendo pra gente uma estreia que leva o Acre às telas, com um drama que foi premiado, inclusive em Gramado, chamou bastante atenção nesse festival. Oi, Flá, Mas bem-vinda. antes, ela tem uma surpresa que você nem viu aí, nem notou. A Flávia Guerra Olha! tá com uma estatueta dourada, 18 quilates, é ouro puro na mão da Flávia Guerra. É porque o Oscar vai sempre pra você, né, Flávia? Fazer o Oscar de melhor coluna, melhor dia, trouxe. Obrigada, gente. Que lindeza. A gente Pura elegeu modéstia, a pura modéstia. melhor dia da semana e ela trouxe aqui o Oscar. And the Oscar Eu mesma goes me elegi. to- Maravilhosa. Olha, Merece. gente, não é o de chocolate como o Kikito lá de Gramado, né? Mas já vale, já vale. Aliás, eu falei do Kikito porque o filme que você trouxe, Roberta, é isso, ganhou um tanto de Kikitos no Festival de Gramado no ano passado. É o festival, né, um dos mais importantes do mundo, um dos mais antigos e um dos que mais combinam cinema com apelo mais de público, mais popular, com aquela assinatura dos diretores, né, aquela autoria que a gente gosta tanto. O Noites Alienígenas, como você também comentou, é o primeiro filme do Acre, não só a ganhar Gramado, como a ter essa projeção e como seu primeiro de ficção em muitos anos, né? Porque a gente ficava muito concentrado aqui em Rio, São Paulo, o Nordeste foi produzindo mais filmes nos últimos anos, não que não produzisse antes. Sul, Centro-Oeste, a gente tem tido um movimento muito interessante. E aí esse filme, Roberta, ele é muito relevante, porque ele conta a história da juventude. Acho que a gente está debatendo tanto aqui, os nossos jovens. Ele conta a história de uma juventude que cresce na periferia de Rio Branco, que tem a Amazônia muito ali próxima, que faz parte da vida deles, mas também tem uma vida urbana. E é nesse choque em que a gente encontra os jovens de Noites Alienígenas. O menino, um adolescente, o Gabriel Quinox, que é um rapper ali, cresceu em Palafitas, ele é um rapaz periférico, ele vende drogas, né? Porque ele não tem estrutura familiar, não é criado pelo pai, a mãe dele trabalha muito para mantê-lo, e ao mesmo tempo ele não tem uma perspectiva, nem para a arte dele, porque ele também pinta, nem para a música, para onde ele vai, para o tráfico. Então o filme mostra também essa chegada das facções criminosas que são do Sudeste no Norte, e isso é real. Isso aumentou, assim, no final do filme tem um letreiro dizendo que aumentou 300% o número de mortes de jovens que se ligam ao tráfico no Norte depois da chegada dessas facções. Em paralelo, um jovem indígena que também está dependente de droga e perdeu a conexão com a floresta, com a sua, né, cultura, e a Gleice Damasceno, que é uma grande jovem aí, está fazendo muito sucesso hoje em dia, que faz uma jovem mãe, que está entre esses dois jovens. Então, assim, é um filme que tem ainda Chico Dias, ganhou um monte de prêmio, como eu falei, e é lindo, uma fotografia maravilhosa, e essa Amazônia, que a gente não vê muitas vezes na tela, né? Então, assim, é uma grande pedida, viu? Noites Alienígenas, eu indico demais. A fotografia é linda. E é a segunda vez que a gente tem aí um filme, né? Pela segunda semana seguida, a gente tá indicando aqui um filme com a temática justamente do norte do país, que fala da Amazônia. É uma região que tem crescido no cinema, Flávia? Muito, muito. Isso é muito interessante. Isso é uma combinação, né? O Sérgio de Carvalho é o diretor do Noites Alienígenas. Ele é paulista, faz 20 anos que mora no Acre, estudou cinema no Rio e foi para o Norte num movimento ali de fazer cinema também, filmar, registrar. Imagina uma turnê da Lucélia Santos, se apaixonou, nunca voltou. E o Sérgio Machado é um diretor de São Paulo. Então a gente vê que tanto diretores do Sudeste estão produzindo, né, obras no Norte, quanto o próprio Norte. O Norte tem lutado muito por políticas públicas, por editais. Recentemente teve uma grande polêmica de um edital de distribuição de verbas para projetos de baixo orçamento, como é o Noites Alienígenas, é um filme muito barato, e o Norte não foi lembrado. Então a galera do Norte, que é muito organizada, falou, gente, vocês não podem mais deixar a região Norte de fora do cinema. Eu sempre brinco aqui, toscamente, que quando a gente vê um filme americano, a gente fala, ai, não vou ver um filme do Alasca, não vou ver um filme ali do centro do Texas, não, só vejo o filme de Nova York e Los Angeles. Seria como a gente fazer isso com o cinema americano quando a gente faz isso com o nosso. Então, eu acho que o Norte tem muita história para contar, e mais interessante é ver o pessoal do Norte, que conhece muito bem essa realidade, contando para a gente, né? Não, muito bacana mesmo. E Flávia, a gente tem uma outra indicação, você que já está se preparando aí para arrumar para Cannes, né? A gente tem agora a esposa de Tchaikovsky, que vai ser apresentada em Cannes, está competindo aí a Palma de Ouro.
Na verdade ele foi já, mas já, esse né? diretor, é bom que você fala, é profético, ele está sempre lá. Esse é o terceiro filme dele que concorre a Cannes, ele chama Kirill Serebrennikov. Ele atualmente, Frumento, olha só que interessante, está exilado em Berlim, porque os outros dois filmes dele que concorreram à Palma, um se chama Leto e dá para alugar, é um filme lindo, dá para ver no Brasil, o outro é A Febre de Petrov, também dá. Ele não pôde ir a Cannes apresentar, porque ele estava impedido de sair do país por questões aí burocráticas com Putin, sabe, sanções do governo. Dessa vez ele pôde, porque ele, na verdade, está exilado. E ele foi muito questionado ano passado por conta da questão da guerra. Se a gente devia cancelar ou não a arte russa, impossível, né, gente? Mas se a gente devia cancelar os filmes russos, Cannes baniu filmes russos ano passado, patrocinados pelo governo russo. Como Kirill é um dissidente, é uma coprodução internacional, e ele tem uma voz muito crítica, né, ao autoritarismo do Putin, ele foi selecionado e debateu muito isso. E o filme conta a história de verdade, real, baseado em fatos reais, da mulher que foi esposa de Tchaikovsky, a Antonina Miliukova. Ela foi obcecada por ele, só que ele era homossexual. Na época, tinham dois grandes tabus, Frumento. Um, ser homossexual, ainda hoje na Rússia, que é um país, né, que tem grandes questões com os direitos LGBTQ, imagina na época, fim do século XIX. E também uma mulher que não casava, ela não tinha função nenhuma social, nem passaporte ela tinha. Então são duas obsessões aí, a dele pela música e por criar, e por, vamos dizer assim, né, apagar as fofocas, e a dela, porque queria casar com esse homem. E aí, quando ele quer se separar, ela não aceita, e começa uma espiral, assim, de loucura, mais da parte dela, mais dele também, foi um relacionamento muito difícil. O filme toma umas liberdades ali, que eu não vou contar, né, é claro que é uma leitura criativa do diretor, que é um diretor de teatro muito respeitado também, mas é muito interessante para a gente debater, assim, as convenções sociais, os limites, os direitos da mulher, essa questão da homofobia. O diretor é homossexual, o principal ator que faz o Tchaikovsky também é, ele mesmo disse em Cannes, olha, eu saí do armário e tem sido muito coerente com a minha obra. Enfim, parece um filme de época, mas tem muito no hoje em dia. A esposa de Tchaikovsky, recomendo muito. Adorei, muitas complexidades. Flá, um beijo para você, obrigada pelas dicas, até semana que vem. Até.